A paz do Senhor, irmã abençoada, mulher de Deus, mulher conectada com Deus. Quem está falando é missionária Jô, daqui de Tocantins, meu pastor Marito, pastor de mundo. Estou aqui através do Espírito Santo de Deus e através da cantora, pastora Rosilene e Luciana. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente e nossa vida também. E eu também faço parte dessas mulheres lindas, né? Cada um de nós são lindas, aleluia, louvado seja Deus. Vamos ler um versículo da parte de Deus que se conta, que estou com a Bíblia, né? Louvado seja Deus. Gálatas 5, versículo 1, amém? Exortação conserva a liberdade. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo libertou e torne meter-vos debaixo do jugo da servidão. Louvado seja Deus. Nós podemos ver, né, que o Paulo, a carta do Paulo, né, explicando nós como nós devemos agir, como nós devemos exaltar, né, receber a libertação da parte do Senhor, louvado seja Deus. E aqui diz assim, né, possa conhecer a verdade, assim vive em liberdade, louvado seja Deus. E a hora que é a verdade, que na verdade que está, né, na palavra de Deus, que a Bíblia, né, explica, né, diante do Paulo, profeta de Deus, que o Senhor deu uma inspiração. E naquele tempo, né, Paulo, né, estava escrevendo carta e falando para a igreja, né, exaltação para a igreja, né, Paulo tanto fala, tantos exalta para que o homem possa caminhar, estar nela e não se afasta dela, né, João 8, e versículo 32 diz assim, capítulo 32, a resposta, reconhecer a verdade e a verdade vos libertará, louvado seja Deus. Então Jesus pode, né, libertar o homem, Deus pode libertar do vício, louvado seja Deus, mas nós sabemos que a liberdade, né, que a Bíblia diz, né, aquela liberdade, né, quando Paulo estava na igreja, exaltando a igreja, despertando aquele povo, e aquele povo não dava ouvido, né, porque pensava liberdade é beber, fumar, né, mas não era disso. O Paulo estava explicando, né, que nós devemos guardar, né, a palavra de Deus na tábua do nosso coração para que nós não venhamos pecar diante de Deus. E o princípio do motivo, Paulo ter escrito essa carta para combater, né, falso mestre, louvado seja Deus, quer dizer, para que Deus, né, que aceite que Deus nos ame, é necessário algo mais simplesmente sacrifício. Será que Jesus morreu em vão? Não, Jesus não morreu em vão, louvado seja Deus. O Paulo está alertando, né, naquele tempo, dia de hoje, que a liberdade não é fazer a vontade do mundo. A Bíblia diz que não devemos se conformar com o mundo, mas se transformar pela renovação do poder, entendimento do poder de Deus. E também o Senhor permite que os nossos pecados influenciem a atitude dos nossos filhos? Não. Suplicar nessa hora, né, que possamos reconstruir pelo Senhor, que os nossos filhos também possam se reconstruindo por ter visitar a Ele com a tua misericórdia. Eu creio que Deus visita os nossos filhos. Eu creio que Deus tem poder para libertar do vício, do cigarro, da maconha, tudo que eles têm visto, Deus tem poder para libertar. Aleluia. E Ele, com teu perdão, vai realizando a vida dele, né? E comportamento que é negativo, que seja positivo. Então, quando eles começam, né, a ter essa vida espiritual, eles começam, aleluia, ouvir os pais e começam a obedecer os pais, aleluia. Mas tem muitos filhos que não obedecem o pai, aleluia. E a Bíblia diz para o crescimento dele, para nós orar, buscar o Senhor, né? A novidade de vida, comportamento deles, né? O comportamento dele é negativo, que seja positivo, a que eles possam olhar para o Senhor Jesus, né? E
ter comportamento abençoado, revestir o mal pelo bem, aleluia, louvado seja Deus. E toda a história, né? Toda a história, revestir todas as bênçãos, a maldição de bênção, aleluia. Contra mães, pai, faz meu filho te abençoe. Deus vai abençoar poderosamente, aleluia, porque o Pai nos alerta, né, que aquele povo queria fazer a vontade da carne, queria servir Deus, mas queria servir outro Deus, né? E aqui diz essa liberdade, a responsabilidade. O cristão é chamado uma vida de liberdade, com responsabilidade, especialmente importante quando consideramos tipo liberdade, avivamento, emoção, impudente, movimento, aleluia, louvado seja Deus. Então a Bíblia diz no versículo da palavra de Deus, diz assim, aleluia, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então ele que liberta, ele que transforma nossas vidas. Se não for a misericórdia de Deus, o que seria da nossa vida o dia de hoje? Mas a Bíblia nos alerta que nós devemos olhar para o Senhor, não olhar para o homem. Se nós olhar para o homem, nós vamos o quê? Perecer. Nós não vamos continuar firmes nos pés do Senhor. Por que nós não vamos continuar firmes nos pés do Senhor? Porque o adversário da nossa alma, né? Que o Paulo alertou aquele povo para vigiar, não falar, não deitar, não levantar. Então que nós possamos guardar a paz de Deus na tábua do nosso coração no dia de hoje. Louvado seja Deus, porque a Bíblia nos alerta, né? Vigiais para que ninguém tome a tua coroa, e a nossa coroa já está preparado. Depende de cada um de nós buscar o Senhor, fazer segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que o Paulo alerta o povo o dia de hoje, né? A aflição, a tentação. E o Paulo estava ensinando o povo que a liberdade, não é aquela liberdade, fazer a vontade da carne, não. Fazer a vontade do Senhor, liberdade, existe regra, né? Regra qualquer natureza, né? Gerando-nos o brasileiro, para aquele que resistir. Quantos filhos, né? Fala assim, eu tô com 18 anos, eu posso fazer a minha vontade. Não, não é dessa maneira. Deus nos explica, nos alerta, vigiais. Vigia para que ninguém tome a tua coroa. A nossa coroa já está preparada, mas depende de cada um de nós colocar nossa vida diante do nosso Pai. O cristão, né? O cristão, homem de Deus, porque a salvação é individual. A salvação é para cada um de nós, mas aquele que aceita o Senhor como Salvador, com Cristo, aleluia, a confiança diante de Deus, porque Jesus Cristo, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós devemos conquistar, né? No Calvário, que Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Que nesse momento nós possamos, né? Sair da escravidão, esquecer as coisas do passado. Tudo faz de novo. A Bíblia diz que Deus renova nossas forças e a nossa aliança. Aleluia. Quanto, irmão, quanto não estão obedecendo a igreja dia de hoje, né? Não estão obedecendo a vontade do Senhor, não estão obedecendo pastores. Mas a Bíblia diz que nós devemos não olhar o que passou, mas que nós pedimos ao Senhor: Senhor, me ensina a ter um coração puro diante de Ti. Que nesse momento nós possamos guardar a paz de Deus na tábua do nosso coração. Amém? Vamos, aqui motivo da oração, né? Para que Deus prepare, né? Para que Deus possa abençoar os casal, para que Deus possa abençoar os filhos, para que Deus possa abençoar os netos, bisnetos. Só o poder de Deus para salvar e para libertar. Pois que a Bíblia diz: liberdade foi Cristo, libertou, permanece firme, não vos submetais no novo jugo da escravidão. Então, a escravidão já passou, nós não estamos naquele tempo. Mas no dia de hoje a Bíblia diz: vigiai, olhai para o céu. Porque a Bíblia diz: alerta, vigia para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor, aleluia, tem poder para abençoar cada mãe, as mães que derramam lágrimas pelos filhos. Eu creio que na hora certa Deus vai abençoar, Deus vai libertar em nome de Jesus.
Pai querido, nesse momento, Senhor, eu te agradeço, eu te adoro, Senhor, porque Tu é um Deus misericordioso, cheio de compaixão, porque o Senhor fez tudo novo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nos deu reconhecer, refir a nossa vida, Senhor, meu Pai, nesse instante, meu Pai querido, e nessa hora, Senhor, eu quero pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Eu quero pedir perdão, Senhor, por trazer a minha vida, o comportamento, Senhor, pelo nosso filho. Oh, Pai querido, Pai amado, que possam viver novidade de vida, Senhor. Deus libertou totalmente qualquer comportamento, qualquer atitude, Senhor. Senhor, nos ensina a glorificar o Teu nome, Senhor. O Teu nome há poder, Tu tem poder, Tu tem autoridade, meu Pai. Pai, que a atitude, Senhor, não venha, Senhor, meu Pai querido, trazer maldição, mas que venha trazer a bênção sobre nossos filhos, Senhor. Oh, Senhor, transforma, Senhor, oro, Senhor, pedindo, Senhor, que Tu venha, Senhor, abençoar nossos filhos, Senhor. Também, Senhor, não permite que os nossos pecados, doenças, atitudes dos nossos filhos, Senhor. Eu te peço, eu te suplico nessa hora que possamos reconstruir, Senhor. Oh, Pai querido, visita os nossos filhos nesse momento. Que Tu venha salvar, que Tu venha libertar. Liberta os nossos netos, liberta, Senhor, meu Pai, nossas famílias, que a família é herança de Deus, os filhos é herança de Deus, é o futuro dessa terra. Pai querido, abençoa esse vazio te pertence, meu Pai querido, porque foi o Senhor que morreu, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou, o Senhor pegou a chave da vida e chave da morte, meu Pai. Pai querido, oh Senhor, que Tu venha, Senhor, meu Pai querido, revestir de todas as bênçãos, história, rebeldia sobre nossos filhos, que nossos filhos possam erguer os olhos para o céu e saber que Tu é o caminho, a verdade e a vida, meu Pai querido. Oh Espírito Santo de Deus, Tu diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que Tu fizeram novo. Oh Pai, abençoa, Senhor, os nossos filhos, acampa Teu anjo guardando, livrando, meu Pai querido. Oh Espírito Santo de Deus, porque Tu diz assim: se for meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu e perdoarei seus pecados e serei sua terra. Pai querido, recebe a minha oração, renova minhas forças. Muito obrigado pelo ar que estou respirando. Muito obrigado pela Tua presença sobre nossas vidas, sobre na vida da Rosilene, sobre a vida da Luciana, cada irmã, cada equipe que está participando, que Tu vem abençoando, derrama a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor.